Então, boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes na live. Hoje a nossa live é sobre o trabalho da Seja Vida no enfrentamento à violência contra a mulher. A Seja Vida é uma central judiciária de acolhimento da mulher vítima de violência doméstica. A nossa convidada é a querida Leontina Célia Soares. Ela é aposentada do Tribunal de Justiça, se aposentou neste ano, né? Recém-saída aí, né, do TJ. Ela se formou em psicologia pela UERJ e ela tem especialização em psicologia jurídica também pela UERJ. E também se formou em filosofia e letras pela UFRJ. Ela integrou o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Infância do IFIP, da UFRJ, Núcleo de Psicologia do Juizado da Infância e Juventude, do TJ do Rio de Janeiro, e também trabalhou na Seja Vida, sua última lotação. Meu nome é Roberta, sou assistente social, trabalho na área de violência contra a mulher, em Nova Iguaçu, e também sou mestranda em serviço social pela UFRJ. Seja muito bem-vinda, Célia, estou muito feliz, né, de estar fazendo essa live. Nós que trabalhamos aí com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, sabemos da importância do Seja Vida, então vai ser muito bom conhecer mais desse trabalho, tirar algumas dúvidas com alguém aí que trabalhou, tem uma experiência, né? E você deseja falar alguma coisa nesse início de live, antes de iniciarmos? Não, não. Apresentei certinho, né? Então, gostaria de iniciar perguntando, Célia, qual o objetivo da Seja Vida nesse trabalho? Quando ela foi criada, né? Provavelmente teve um projeto. E qual é o objetivo, né, desse trabalho, dessa central de acolhimento a mulheres vítimas de violência? O objetivo principal é justamente acolher, né, essa mulher vítima fora dos horários, né, em que os serviços da rede estão funcionando, né? Toda a rede funciona, né, em horário, né, comercial. E, assim, você até falou da criação, justamente com o surgimento, né, de situações, né, à noite, às vezes até assim, no início da noite, né, 18 horas, e que tinha uma situação de uma mulher que precisava de um encaminhamento, uma situação, né, que não poderia esperar até o dia seguinte, né, uma situação grave que não poderia esperar o dia seguinte, e não se tinha o que fazer, né? Às vezes, o juiz terminava uma audiência às 18 horas, né? A mulher até chegou mais cedo, mas terminava uma audiência às 18 horas, e aí vai se fazer o quê com essa pessoa, né? Vai se fazer o quê com essa vítima? E ficava-se sem alternativa. E aí surgiu, né, justamente um projeto, né, de criar um setor que funcionasse sempre que a rede estiver fechada, né? Portanto, assim, durante o horário noturno, né, sábados, domingos, feriados, para se ter uma alternativa 24 horas, né? Com a criação da Seja Vida, né, esse atendimento passou a ser 24 horas por dia, 365 dias no ano, né? É muito importante mesmo, porque antes, né, da Seja Vida, realmente as mulheres, quando os centros de atendimento não estavam funcionando, não tinham esse acolhimento especializado, então ele surge de uma necessidade, né? Muito bom, né? E a Seja Vida, ela é composta por uma equipe técnica, quem compõe, né? Quem faz esse trabalho da Seja Vida? Assim, esse termo equipe técnico, né, assim, a gente tem uma certa questão aí, porque o Tribunal de Justiça tem pessoas, né, com cargos técnicos, né, com cargos técnicos. A Seja Vida, quando foi criada, até porque, assim, sempre tem muita demanda, né, de funcionários e tal, de equipe técnica, ele foi criada por profissionais que não eram equipes técnicas do quadro, né? Então, assim, no projeto ficou estabelecido claramente que nenhum técnico do quadro do TJ, né, possa participar da Seja Vida. Nós somos funcionários do quadro, somos funcionários efetivos, né?
mas não somos, por exemplo, psicólogos e assistentes sociais do quadro. São pessoas que são serventuários, né, que têm uma formação ou psicologia ou serviço social. Eu não sei se ficou clara essa distinção, né? Porque, assim, existem o assistente social ou psicólogo do tribunal, que ele a função dele é essa. Nós não, nós somos serventuários, né, administrativos, né, da área judiciária, mas que temos uma formação em psicologia ou serviço social. São 8 pessoas, né? São 8 pessoas, a gente trabalha numa escala, e são 4 duplas, né? E fazendo um rodízio no horário do plantão judiciário, porque já existia esse plantão judiciário, então a Sejuvida se adequou ao funcionamento do plantão judiciário. Atualmente, né, dessas 8 pessoas, 7 têm formação em psicologia, né? 7 têm formação em psicologia, uma dessas 7 tem as 2 formações, tem tanto psicologia como serviço social, e tem uma outra que tem a formação em serviço social. Ah, sim. E qual o perfil para abrigamento? Quem é essa mulher que vocês recebem, que vocês fazem esse acolhimento delas para um abrigo protegido, sigiloso, né? Qual o perfil para que ela seja abrigada? Porque às vezes uma mulher ela pode, né, nos procurar querendo o abrigo, mas ela pode não ser perfil. Né? E quando ela busca, né, o Seja Vida ou a delegacia aciona após o horário que os centros estão fechados, como vocês fazem essa avaliação de perfil? Quem é essa mulher que pode, né, estar sendo acolhida? Isso também teve uma mudança recente, né? Tanto é que assim, a Seja Vida foi criada como nome Central de Abrigamento, né? Posteriormente, ela mudou a sua denominação para Central de Acolhimento. Então, quando a Seja Vida foi criada, né, assim, justamente com essa necessidade de casos mais extremos, nós trabalhávamos exclusivamente com mulheres, né, vítimas de violência doméstica e familiar em risco iminente de morte, né, nós trabalhamos com 2 abrigos, né, são 2 abrigos que existem no Rio de Janeiro, um a nível estadual e outro a nível municipal. Então, essa mulher que tinha, né, a gente que depois de uma certa avaliação se percebia, se identificava que realmente ela tinha o risco iminente de morte, que ela tem um perfil adequado para esses abrigos sigilosos, justamente esses abrigos sigilosos que existem no Rio de Janeiro, seria essa mulher com perfil. Inclusive, isso assim era um grande problema para a gente, né? Porque assim, durante o dia você recebe a vítima, você avalia e você vê para onde você vai caminhar, né? Você vê qual o serviço adequado. Nós não tínhamos outras opções, né? Então nós recebíamos demandas diversas, mas só tínhamos opção de encaminhamento para os abrigos sigilosos, né? Então, era complicado, assim, a gente recebia casos diversos e tinha que fazer uma filtra, a gente não tinha opções de encaminhamento, a gente só podia dizer ou sim ou não, ou abriga ou não abriga, né? E, às vezes, não era o perfil dos abrigos sigilosos que estavam disponíveis para a gente, mas tinham lá outras demandas, outras necessidades, e a gente ficava muito sem ter o que fazer, né? Com muita dificuldade de lidar com diversas situações. Mais recentemente, foi durante a pandemia, né, se eu não me engano, você deve ter isso, 1 ano e pouco, uns 2 anos, foi feita uma nova parceria com o Projeto Acolhe. E aí o Projeto Acolhe já deu uma outra opção de acolhimento para as mulheres que não estão em risco de morte. E aí a Procole já não pode ser. Se a mulher estiver em risco iminente de morte, tiver esse perigo, já não é perfil Procole. Então, agora, a gente trabalha principalmente com os abrigos sigilosos, sim, mas no caso da mulher não estar em risco de morte, mas realmente estar na situação de violência, sofreu, vítima, não tem uma opção de local para ficar, não está disponível, não tem opção de local para ficar, o projeto Acolhe é uma alternativa de encaminhamento.
Sim, é muito importante, né, esse projeto. Esse projeto acolhe, é só no município do Rio de Janeiro ou no estado do Rio? Não, não, Estado. Estado. Ah, Eu não sei, porque assim, quando eu me aposentei, né, estava ainda algumas coisas sendo definidas. Porque assim, ele foi se iniciando e foi se ampliando aos poucos, né? O convênio abarca o Rio de Janeiro inteiro, mas essa coisa de estabelecer as parcerias, de definir como vai funcionar, quais os setores, foi uma coisa que foi caminhando aos poucos. Então, a nível do Estado do Rio de Janeiro, mas, sinceramente, eu não sei informar quais, né, as comarcas, quais os municípios que estão com ele funcionando efetivamente, né? ah, sim, porque é de suma importância. Isso que você falou realmente acontece muito, né? Porque às vezes a mulher ela precisa de uma casa para romper o ciclo da violência. Mas, ou de uma casa, ou de algum local seguro para ficar, não tem uma rede de apoio, e aí ela não estando em risco iminente de morte, ela acaba não tendo, né, uma rede, né? É uma demanda que a gente vê assim, muito visível no Sim, atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, esse projeto depois eu vou até procurar saber, porque vai nos auxiliar muito, né, quanto a isso. sim, E a sim. próxima pergunta é se o magistrado ele também faz algum tipo de avaliação para a usuária ser abrigada, ou se somente a equipe técnica que faz essa avaliação. Não, a avaliação é da equipe técnica, né? Pode ser que o magistrado, né, tenha alguma dúvida, tenha alguma questão que venha discutir com a gente, tanto o magistrado como o promotor também, né, o Ministério Público, mas normalmente nós fazemos a avaliação, até porque o caso passa primeiro pela Sejuvida, dificilmente o caso vai para o magistrado encaminha para a Sejuvida. Geralmente, isso no plantão, né? Porque às vezes a Sejuvida recebe a vez de uma outra, de um juizado, né? O juizado atendeu durante o dia, não deu tempo e encaminha para a gente. Né? Aí é uma outra situação. Mas os processos, né, os casos que vêm direto para a Sejuvida, normalmente passa pela Sejuvida e a Sejuvida encaminha para o magistrado. Então, quando a Sejuvida encaminha pedindo o abrigamento, ou informando que é um pedido de abrigamento, a Sejuvida já encaminha porque considera que é um caso de abrigamento, né? E, então, assim, a não ser que sejam casos muito excepcionais, que possa ter alguma questão, mas essa avaliação normalmente é feita pela equipe, pela Sejuvida mesmo. Ah, sim. E a Sejuvida faz algum tipo de trabalho informativo com as delegacias? Né? Tem funcionado essa questão dos encaminhamentos, nos horários que os centros não estão funcionando? As delegacias entram em contato com a Sejuvida e a Sejuvida também recebe usuários no plantão, no horário de funcionamento. Os usuários podem ir, né, espontaneamente também lá para serem abrigados, porque Sim. muitos usuários nem sabem, né? Que também podem Uhum. ir. Embora também fica no centro, né? Mas também para alguns municípios fica mais fácil a usuária ir até a delegacia, né? E ser abrigada, né, por ali. Como é feito esse trabalho em parceria com a delegacia? Não, nós trabalhamos, quer dizer, também tem uma questão assim, de antes da pandemia e depois da pandemia, né? Porque durante a pandemia muita coisa mudou, os processos que eram físicos passaram a ser processamento eletrônico, então nós tivemos assim muita mudança, né, brusca, porque a gente trabalhava com papel, né? Então, o procedimento era completamente outro. A delegacia, nós íamos até a delegacia, pegávamos o papel, o registro de ocorrência. Agora é tudo processo eletrônico, é tudo online, né? Então, isso também alterou o funcionamento, né? Vou lembrar aqui que eu estou aposentada desde fevereiro, né? Então, vou falar um pouco de passado, né? Trabalhos informativos com a delegacia, a gente já fez, a gente procura fazer, e tem uma coisa assim já de uma integração da própria rede, né? Por exemplo, quinzenalmente tem reuniões da rede de acolhimento. E aí, tanto está representado o Tribunal de Justiça, como está representada a Polícia Civil. Então, esse contato é um contato constante, né? Então, assim, qualquer
dificuldade de comunicação, qualquer questão, são sempre levadas para essas reuniões. Assim, se for uma coisa mais urgente, não precisa esperar a reunião, né? Mas nessas reuniões se discute justamente o fluxo, né? Não só da Polícia Civil do TJ, mas de toda a rede. Os CIANs, os abrigos, né? Sempre estão procurando viabilizar a melhor forma de comunicação, a melhor forma do fluxo desse trabalho, porque, assim, é muito interligado, né? Porque a gente faz o abrigamento, no dia seguinte, são os centros de referência que vão dar continuidade, né? Que vão dar atendimento àquela mulher. Então, isso a gente sempre teve muita flexibilidade. Com as delegacias, a gente já fez, né, esse trabalho assim, de ir a praticamente todas as delegacias, pelo menos da região metropolitana, levar material, conversar com os policiais, porque tem também uma questão, é um rodízio muito grande, né? É um rodízio muito grande de funcionários, de policiais, e tem aposentadoria. Então, realmente, às vezes, chegam policiais novos na delegacia e não conhecem, né, o funcionamento da Sejuvida. Já aconteceu várias vezes de eu chegar, de ter abrigamento, eu chego lá e o policial, poxa, eu não sabia nem que existiam vocês, o colega que me falou, não sei o que, eu estava com esse caso aqui, sem saber o que fazer, aí liguei para um colega, meu colega falou da Sejuvida, né? Então, assim, a gente não tem como fazer isso de uma forma rotineira, porque assim, nem tem como, né, dentro do nosso trabalho. Mas até porque quando a gente faz até um pouco fora do nosso horário, né, de trabalho. Mas a gente já fez esse trabalho de percorrer todas as delegacias, conversar, olha, funciona assim, funciona assado, tal. E funciona, porque é por telefone, né? O policial chegou à vítima, né? Ele está lá, a primeira identificação é da delegacia. Né? A gente faz uma avaliação, mas na verdade nossa avaliação já é a segunda, né? Porque a primeira avaliação é feita na própria delegacia. Então, é o delegado, são os policiais que identificam, né, a situação, ou às vezes não identificam, mas ligam também para saber, olha, tem um caso assim, o que você acha para isso ou para aquilo. Então, essa comunicação flui. Às vezes, assim, a questão que a gente tem, às vezes, são questões mais funcionais mesmo. Telefone, né? Às vezes, o telefone da delegacia é um pouco complicado, mas tem muitos policiais que, assim, até a gente tem acesso a celular para facilitar, né? Isso costuma fluir bem, sim. Ah, sim. E como funciona o atendimento espontâneo dessas mulheres na Sejuvida? Tá, ela pode vir sozinha, ela pode vir espontaneamente. Tem vários órgãos também que encaminham, Guarda Municipal, os próprios centros de referência, né? Às vezes, no final assim, a mulher chegou quando eles já estão no horário de fechar, e aí ela chega diretamente. Para que se proceda ao abrigamento, tem que ter a formalização no processo, né? No Tribunal de Justiça tem. Isso aí funciona um pouco diferente do que os centros de referência funcionam durante o dia, porque os centros de referência têm uma autonomia maior para fazer esse abrigamento, né? No tribunal, não. No tribunal, a mulher, para ser abrigada, ela vai ter que ter um processo, né? Porque também tem isso, né? Tem mulheres que não querem fazer registro de ocorrência, que não querem abrir um processo, querem um abrigo, mas não querem isso. E aí, em se tratando da Sejuvida, precisa da formalização de um processo. Geralmente, essa formalização é pelo registro de ocorrência, né? Então, às vezes, mesmo que a mulher chegue lá diretamente, né, ela pode ir direto, às vezes a gente vai com ela até a delegacia para que ela faça o registro de ocorrência. Tá? Então, ela veio direto para ser Sejuvida, mas a gente vai lá. Mas, às vezes, por algum motivo, ela não quer fazer tal, não quero fazer registro e tal. Tem a opção da própria Defensoria Pública fazer o pedido. Então, também a gente tem essa opção de encaminhar para a Defensoria Pública. Se a Defensoria entender que cabe, a Defensoria faz esse pedido de abrigamento e formaliza esse processo. Atualmente tem também aquele aplicativo, né, que é o aplicativo Maria da Penha Virtual. Isso. Então, a mulher, ou de casa, ou mesmo lá, ela chegou lá e tal, por exemplo, teve uma época da pandemia, né, que não estava tendo atendimento presencial, né, estava muito pouco atendimento presencial. Então, mas aí, assim, ela chegava lá e a defensoria não estava presencial, por exemplo, era por e-mail, né? Então, às vezes, poderia ficar uma coisa muito demorada, porque aí tem a fila de e-mails, porque no plantão é um volume muito grande, né, de
de feitos, né, de requisições. Então, ela pode, mesmo estando lá, ela pode requerer pelo Maria da Penha Virtual, né? Aí, digamos que não tenha no celular, não tenha como pedir e tal, não sei o quê. Mas, assim, é muito raro, né? Assim, eu não me lembro de ter feito, não me lembro de ter feito isso. Mas é uma possibilidade muito excepcional. Assim, se por algum motivo não tem uma riola, não quer fazer, porque, sei lá, né, tem uma questão séria que ela não quer fazer isso, a gente pode também fazer um relatório, né, encaminha para o juiz, aí o juiz determina a autuação, né, e aí se inicia um processo através do relatório de vida. Isso não é comum, não é frequente, mas, em ultimíssimo caso, é possível também. Ah, sim. E o abrigamento é uma medida de proteção à mulher vítima de violência e extensiva a seus filhos. E também é um abrigamento sigiloso. Aí você estava até falando, né, que são 2 abrigos, né, as opções, né, para o abrigo protegido. E no caso de usuárias que já foram abrigadas anteriormente, de que forma a Sejuvida realiza o segundo ou terceiro abrigamento desta mulher para que seja sigiloso? E a gente sabe que às vezes a mulher ela pode, né, retornar para o ciclo, ou ela pode ser vítima de violência de um outro autor, né, uma autora. E aí, né, ela pode precisar novamente do abrigo, e se ela já tiver passado por aquele, ela não pode ser abrigada, né, devido ao sigilo. Então fica aí o desafio, né, para o profissional quando atende, já que nós não temos, né, muitas opções. Como ocorria isso, né, na Sejuvida, quando vocês atendiam esses casos, né, se você já atendeu, né, ou se não atendeu, como você acha, né, que poderia, né, dar uma resposta a essa demanda, né, das usuárias? Assim, são 2 abrigos, né? Então, até o segundo é mais fácil, assim. Quando ela vem na segunda vez, ela vai para o abrigo diferente do qual ela esteve na primeira. E aí, a gente, assim, já desde o primeiro tem essa questão, né? A gente tem que já conversar com ela da excepcionalidade da medida e esclarecer, olha, não pode ser abrigado no mesmo abrigo, né? Então, a gente, quando fala assim, o abrigo funciona dessa forma, então a gente dá uma explicação de como funciona o abrigo, e coloca dessa questão de que não pode voltar para o mesmo abrigo. Então, se é a segunda vez, a gente manda para o abrigo que ela não esteve, né? Que ela não esteve. Se ocorre um terceiro abrigamento, né? Acontece, sim, já aconteceu. Aí a gente tem que avaliar na situação, né? É complicado, e aí a gente conversa, inclusive, com o abrigo, aí é uma decisão tomada em conjunto com o abrigo, né? A gente liga, olha, tem uma pessoa aqui que já passou pelos 2 abrigos e tal, mas está com a situação assim, 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 uma situação de realmente, né, de necessidade e tal, e aí a gente avalia, porque às vezes também é uma pessoa que já esteve no abrigo e realmente não tem, que, assim, ou que teve problemas, que tem um perfil, mas que tem outros complicadores, né? Por exemplo, uma dificuldade que a gente sempre teve, né, com questão psiquiátrica, né, questão da usuária de drogas, né, que, assim, que mistura uma série de questões, mistura violência, mistura a questão da saúde mental, mistura... E às vezes a gente não tem, né, um suporte, principalmente à noite, né, a gente não tem um suporte para atender essas questões todas. E aí, assim, essa pessoa, às vezes, o abrigo considera que realmente é muito complicado recebê-la, né? É muito complicado recebê-la pelo próprio histórico daquela pessoa dentro do abrigo, tá? Então, assim, ela pode colocar em risco as outras usuárias, né? Como já aconteceu de pessoas de ter crise de abstinência de droga e agredir, né, outros usuários. Então, cada caso é um caso, né? E a gente procura decidir em conjunto com o abrigo. Entendi. Né? Com o abrigo e às vezes com os próprios centros de referência, né? Assim, a gente tem uma parceria muito boa, então a gente liga, né, pro Chiquinha Gonzaga, pro Marcialira, né, para as meninas, né, Rosângela, Cristina, a gente, assim, tem um fluxo bom de celular, né? Geralmente elas se disponibilizam, inclusive, fora do horário de trabalho delas,
E a gente vai pontuando e tal, ou até já pensa uma alternativa para o dia seguinte, né? Por exemplo, é um dia de semana, aí tá horário, olha, não, então amanhã eu consigo uma outra alternativa para ela, né? Ah, sim. E quais são Precisamos os de uma alternativa. desafios e avanços referente à política de enfrentamento à violência, né, contra a mulher nessa área, né, do acolhimento? Como que você vê, né? O que você acha que avançou, né, e o que ainda é um desafio que a gente precisa aí, né, superar, né, ter aí políticas, né, para dar conta das demandas presentes. Eu acho que, assim, no geral, em relação à violência, né, contra a mulher, o grande avanço é a própria Lei Maria da Penha, né? Eu acho que a Lei Maria da Penha é um divisor de águas no sentido dar visibilidade para a questão, né, de trazer uma discussão para a sociedade. Eu acho que, assim, a gente fala no Brasil daquela coisa de lei que pega, lei que não pega, né? Independente do resultado, independente do êxito, a Lei Maria da Penha é uma lei que teve uma visibilidade enorme. Eu acho que dificilmente você encontra pessoas que não conhecem, né? Que não sabem e tal. Então, assim, no senso comum, todo mundo sabe da existência da lei, sabe qual é a finalidade da lei, né? Então, eu acho isso um avanço, porque acaba possibilitando uma maior discussão, né? Sobre essa problemática, né? Por outro lado, assim, um grande desafio também, eu acho que, assim, é a questão a gente não pode dizer nem que é o aumento, né, mas a constatação, né, das estatísticas crescendo de forma absurda, né? A gente fica, assim, sempre com uma coisa muito, muito na dúvida, assim, sem ter muita como garantir se isso é uma coisa de um aumento quantitativo realmente, né? Ou se é uma visibilidade maior pela questão da lei, pela questão das redes sociais, né? Hoje as informações circulam muito rápido, hoje a gente tem possibilidade de fazer estatísticas de uma forma mais rápida, né? Com melhores instrumentos, mas assim, a sensação que se tem é de uma coisa crescente, né? É de uma coisa crescente, essa coisa da violência do feminicídio, né? Que é uma coisa assim que a gente vê toda hora aí nas notícias. Então, assim, a sensação, por mais que a gente não possa garantir que está aumentando em termos numéricos, agora eu acho que a sensação que se tem de estar criando volume, né? De estar tendo um aumento. Então, eu acho que isso é um desafio, né? E eu acho que, assim, é a questão de entender, né? Eu acho que eu acho que, assim, a gente precisa, né, de uma reflexão maior, de uma reflexão mais aprofundada para entender essa questão dos relacionamentos, né? Porque a gente tenta dar conta, a gente cria os serviços, né, busca, né, por mais que tenha, assim, dá dificuldade, né, de recursos, de tudo, mas, assim, a gente precisa, eu acho que entender um pouco mais, né, que fenômeno é esse, né, o que as pessoas esperam, né, das relações sexuais, afetivas, na atualidade, né, para até que essa demanda seja menor, né? Porque, assim, para que a gente não precise de tantos equipamentos, de tantos, né? Que a gente sabe que há um déficit mesmo, né? Precisa desenvolver mais políticas públicas, precisa de mais recursos, precisa de mais equipamentos, precisa de continuidade, né? De continuidade nos serviços que, assim, acabam tendo avanços e recuos, e a cada recuo um novo recomeçar, e aí uma série de dificuldades. Mas eu, assim, eu fiquei... o Seja Vida, Seja Vida, né? Fez 11 anos, né? Tem 11 anos de existência. Eu participei desde o início, né? Desde a criação. E, assim, uma coisa que eu avalio, assim, é que eu senti falta de reflexões mais aprofundadas do que fenômeno é esse, né? Que fenômeno é esse da agressão na relação conjugal,
dessa coisa assim, dos relacionamentos chegarem tão frequente a esse ponto. Hoje em dia, com pessoas muito novas, né? Não é só no casamento, nas relações de namoro, às vezes as pessoas com 15 dias de relacionamento, né? Começou a namorar pessoas jovens, né? Com 15 dias de namoro já está tendo uma agressão assim, muito séria, né? O que é isso, né? O que está acontecendo? Claro que não dizendo que isso é uma coisa nova, claro que não, né? Essa questão é uma coisa assim, desde os primórdios, né? Das relações, né? Do disparate da relação masculino-feminino, né? Então, isso assim, não é novidade, só que realmente antigamente não tinha visibilidade, né? Isso acontecia dentro das casas, dentro de quatro paredes, ninguém sabia, e se quando sabia também não tinha, ninguém se interferia, aquela coisa, né? Em brigos de marido e mulher, ninguém mexe a colher e ninguém interferia, né? E, então, muitos casos, né, de feminicídio aconteciam e nunca foi dado né? Quantas mulheres chegavam nos hospitais super quebradas, super machucadas, faleciam e nunca se cogitou, foi o companheiro, foi uma coisa assim, né? Mas, hoje em dia, depois assim, de tantas mudanças, né, na sociedade, de tantas discussões, de tantos trabalhos teóricos já feitos pelas teorias feministas, e aí será que assim, o que mudou, o que não mudou, né? Quais são as expectativas, né? Eu acho que esse é um grande desafio ainda. Sim, com certeza, né? Um crescente, né? A crescente violência, né? Realmente, cada vez mais nós temos visto, né, isso que você falou, relacionamentos às vezes de pouco tempo, mulheres sendo vítimas, mulheres mais jovens, mudando até o perfil, né, mesmo, né, de pessoas, né, que a gente tem atendido, né? É um desafio para nós mesmos, né, profissionais, né? São inúmeras demandas, né? Precisamos ainda de mais políticas públicas, né, que possam dar conta dessa realidade, das demandas presentes, assim como a questão, né, do acolhimento, precisamos de mais casas-abrigos, né, para atender as mulheres vítimas de violência, políticas também que trabalhem com a questão de quando a mulher ela se desliga do abrigo, porque ela precisa de uma porta de saída, né? Para onde ela vai, se ela não tem familiares, se ela não tem amigos, ela não tem condição financeira de alugar uma casa, muito menos de comprar. Então, a gente precisa aí, né, de políticas de habitação, de trabalho, né, geração de renda, são inúmeras coisas. E gostaria muito, né, de agradecer a você, né, Célia, por participar aí dessa live, com certeza aí muito produtiva, vai ficar gravado, então quem não pôde ver, né, hoje, vai poder ver um outro dia, né, pessoas que às vezes procuram sobre o tema, querendo ter mais conhecimento, vai poder ter acesso, né, a esse vídeo. Quero, então, te agradecer muitíssimo aí pela parceria, por ter aceitado, né, o convite. Parabéns aí pela, né, aposentadoria, pelos anos aí trabalhado, pelas contribuições, né, nessa área, todo o seu trabalho, né, que esse novo ciclo aí também seja aí muito importante, né, para a sua vida, de muitas realizações. Muito obrigada às pessoas também que estiveram conosco, né? E se você quiser se despedir, falar alguma coisa, tá? Pode falar. Agradeço, né, a você aí o convite, né, de estar podendo aí contribuir, né, de alguma forma. É até interessante isso, né, porque assim que se termina, né, se desliga de tanto tempo, né, são 30 anos de trabalho, então é interessante, sim, né, é interessante você poder minimamente transmitir ou contribuir, né, trocar aí baseado na sua experiência, né? Então, muito obrigada aí pelo convite. Obrigada a você, então até a próxima. Encerramos então essa live. Tchau. Tchau.